Olá, tenha um excelente e abençoado dia, debaixo da graça do nosso Pai Celestial, vivendo debaixo das promessas que Ele te fez, se agarrando a elas, confessando-as diariamente e tornando-a realidade na sua vida através da confissão que gera fé. Muitas vezes nós achamos que primeiro você tem que crer para depois confessar. Às vezes nós falamos isso para nós mesmos. Eu não estou crendo ainda, como é que eu vou confessando a promessa de Deus? Mas é ao contrário. O processo é ao contrário. Então a gente confunde. Para você crer, você precisa confessar. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10 diz: se com tua boca confessares, no teu coração creres. A confissão, portanto, precede a fé. Vou repetir. A confissão de uma promessa de Deus, ela precede a fé. Ela é a que gera fé no nosso coração. Portanto, eu quero falar para você de um tema muito importante, uma chave muito interessante aqui, para que você vença hoje, vença amanhã, vença em relação ao seu futuro, em relação às adversidades que você terá, que pode aparecer diante de você nesse dia. O tema que eu quero compartilhar com você hoje é: lembre-se dos feitos de Deus. Como eu posso vencer as minhas lutas de hoje, meus desafios de hoje? Lembrando-se dos feitos de Deus. A Bíblia diz o seguinte, e isso precisa tomar atenção no contexto das palavras. A mesma Bíblia que diz assim, em Isaías 43:18, não vos lembreis das coisas passadas, nem pare para ficar considerando as antigas, eis que faço uma coisa nova e já está saindo à luz, porventura não o percebeis? O mesmo Deus e a mesma Bíblia que fala isto, também fala para você lembrar-se dos feitos de Deus. Portanto, tem coisas que você precisa esquecer e tem coisas que você precisa manter fresco na sua mente. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Eu creio que vai ser uma chave muito importante que vai ajudar você no processo de conquista que Deus tem estabelecido para você ao longo deste ano 2020, virada de década, um ano promissor, um ano maravilhoso que já começou. Então Deuteronômio no capítulo 7, ele vai relembrando o seu povo. Moisés vai sendo esse porta-voz para relembrar o seu povo. E Deus, no começo do capítulo, ele diz o seguinte, que conforme vocês, Deuteronômio 7:1, na versão nova tradução da linguagem de hoje, conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos do que vocês. Então, presta atenção nessa expressão, conforme vocês forem avançando. Porque muitas vezes a gente espera, é outra coisa também, a gente acha que primeiro precisa crer para depois confessar. Outra coisa que a gente espera também, nosso cérebro, nossa mente entende errado. A gente espera primeiro o mar se abrir para depois a gente passar. Primeiro o Jordão abrir-se para depois você passar. Não. É ao contrário. Conforme você for avançando, Deus diz. Então, conforme você for avançando, as coisas vão acontecendo. Elas não acontecerão primeiro para depois você avançar. Isto não é fé. Isto é evidência. A evidência é assim. As coisas acontecem, depois você narra aquilo. Não, mas a fé é o contrário. A fé é você dar o passo, conforme você for avançando, Deus vai abrindo as portas, Deus derrotará. Vou dar um exemplo bem simples. Você está pedindo a Deus um emprego, por exemplo. Aí você começa a orar, jejuar e tal, mas você não avança, você não dá passos, você não manda currículo, você não faz networking, você não busca as pessoas do seu relacionamento profissional, do seu relacionamento de carreira, você não faz nada, então nada acontece. Porém, por outro lado, conforme você vai avançando, conforme você vai dando passo,
conforme você faz atualizações no seu LinkedIn, conforme você manda currículo, conforme você bate nas portas, elas se abrem. Então, não fique esperando. Eu já falei aqui uma das chaves que eu aprendi em 2019. Enquanto você está esperando Deus agir, Deus está esperando que você comece um movimento. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante para se pensar. É isso que eu quero que você reflita nesse dia. E agora eu quero ler com você o verso 17 até o 20, que é a demonstração prática desse princípio, de você lembrar-se dos feitos de Deus e avançar em direção às coisas que Deus tem te chamado. Verso 17 até o 20 diz assim: não fiquem pensando assim, esses povos são mais numerosos do que nós. Como poderemos derrotá-los? Não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Lembrem daquilo que o Senhor nosso Deus fez. E fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembrem-se das pragas, dos milagres, das coisas espantosas que vocês viram. E não esqueçam o grande poder com que o Senhor Deus os tirou do Egito. Pois o Senhor nosso Deus fará com que esses povos de quem vocês estão com medo, a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de você. Não parece que Deus faz tudo sozinho aqui? Não, mas não é assim. Ele faz de acordo com o que você avança, ele faz de acordo com aquilo que você vai se lembrando, trazendo à sua memória, como diz lá Lamentações de Jeremias, aquilo que te dá esperança. Portanto, o segredo que eu quero passar para você hoje, uma chave que vai desatar as portas diante de você. Avance para aquilo que Deus te prometeu. E lembre-se daquilo que Ele já falou e daquilo que Ele já fez. Uma das maneiras de você manter a fé viva no seu coração e manter um estímulo na sua alma, no seu coração, na sua alma, é você ficar lembrando-se dos feitos de Deus. Lembrar-se dos feitos de Deus. Lembrar-se dos milagres que Ele realizou na sua vida. Comentar deles. Testemunhar deles. Porque a palavra testemunho significa que Deus é capaz de fazer de novo. Testemunhar é você ativar dentro do seu próprio cérebro, da sua própria mente, do seu próprio coração, a fé de que Deus pode fazer de novo. Então, não fique lembrando dos feitos do diabo, não fique lembrando das derrotas. Lembre-se das promessas de Deus e dos atos de Deus. Isto vai manter você com uma fé viva, atuante, vitoriosa diante do ano que está iniciando e diante das circunstâncias que estão diante de você. Então, 2 princípios aqui. Conforme você vai avançando, lembrando dos feitos de Deus, Deus vai agindo. Vou repetir. Conforme você vai avançando e lembrando dos feitos de Deus, Deus vai agindo. No mesmo texto que ele vai dizendo, lembre das pragas, dos milagres, das coisas espantosas. Não se esqueçam do grande poder que o Senhor Deus tirou vocês de Egito. Assim o Senhor fará com estes povos que vocês estão com medo. A mesma coisa. Deus fará com que esses povos fujam apavorados, destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Então, na medida que você avança, Deus vai fazendo. Então, é importante você estar mantendo a sua mente renovada em relação a isso. Porque renovar a mente não é nada mais, nada menos do que alinhar o seu pensamento humano com a mente de Deus. Porque muitos cristãos hoje são ateus práticos, que não acreditam mais num Deus ativo neste mundo. Você não pode agir assim. Lembrar as promessas de Deus é como as promessas de Deus para nós é como o leme de um navio. Quando você vai se lembrando dela, vai definindo a direção para toda a sua vida. Então,
Tome as promessas de Deus na sua mente. Confesse-as diante de você. E vai dando passos, porque isso vai fazendo que as portas se abrindo, os inimigos caindo diante de você. Conforme você vai avançando e lembrando das promessas de Deus, você vai se apropriar de milagres extraordinários, lembrando o que Deus já fez. Pai Celestial, eu oro por mim, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, para que Tu nos leves a avançar em direção aos Teus propósitos, avançar baseado nas Tuas promessas, andar na estrada pavimentada pelas Tuas promessas e pelos feitos do passado. Que nossa memória seja renovada, nossa mente seja renovada, Pai, lembrando dos Teus feitos poderosos, para que possamos nos apropriar do novo que Tu tens para nós neste novo ano, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias, seu podcast Bênção da Manhã. Faça um excelente e abençoado dia, faça um excelente e abençoado ano e até amanhã.